Boa tarde a todos. Meu grupo ficou responsável pelo tema da chuva, no qual a gente vai estar abordando alguns assuntos bastante interessantes e mostrando algumas coisas em prática, né, do que acontece. Bom, o grupo é composto por mim, Felipe, João Victor e Michael. Bom, o que é a chuva? É um fenômeno meteorológico que é resultado de precipitações de gotas líquidas e também de gotas sólidas, que provêm de águas das nuvens, né, onde cai sobre a superfície do planeta Terra. Bom, temos também a chuva em forma de viga, né, que são as chamadas chuvas invisíveis, onde a gente pode observar ali quando se tem, por exemplo, um arco-íris e tem gotículas bastante finas. Essas são chamadas as chuvas invisíveis. O que acontece? Ela é um tipo de precipitação, né, que cai de uma nuvem, né, mas ela acaba sendo evaporada antes mesmo de atingir o solo, né. Aí acontece esse fenômeno. É bastante comum na nossa região aqui, onde tem um dia bastante ensolarado e porventura vem aquelas gotículas bem finas, que alguns chamam de uma garoa, né? Mas acaba sendo uma virga, e assim se trata desse tipo de fenômeno. Outra questão também que a gente pode citar aqui das chuvas é que ela é uma difusão de vapor, onde se tem uma condensação do vapor da água, e sobre a superfície de uma gota pequena se tem o aumento das gotas, né? O que possibilita essa relação da chuva. A coalescência é um processo ali também em que duas ou mais partículas elas vão estar entrando-se em contato, vão estar se fundindo para que se forme uma única gotícula maior, né? Que de processo vai ter também em nuvens, né? Vai ter o processo ali no qual vai pesar, vai ter um peso nas nuvens e assim a gota vai cair por gravidade. Assim, quando se tem uma maior quantidade, a gente tem as chuvas propriamente ditas. Bom, alguns passos aqui da formação da chuva, a gente pode citar aqui, por exemplo, que primeiramente a água é bastante aquecida, como a gente pegasse um caneco d'água, colocasse num fogão e deixasse ali o fogo, a temperatura, agir em cima daquela água, né? A gente pode perceber que se vai ter um aquecimento daquela água e por sinal vai se ter um vapor que que está ali naquele meio, né? Assim, dessa forma vai ter a vaporização da água. A partir disso, que se tem esse vapor, que acontece esse fenômeno, o vapor vai se misturar com o ar, e assim, como a gente tem a relação ali do ar-condicionado mesmo, onde o ar frio ele desce e o ar quente ele sobe, né? Vai acontecer praticamente a mesma coisa. Quando você tem ali uma mistura com o ar quente ele vai acabar descendo, né? E esse ar frio com a água ele vai subir, né? O que vai possibilitar que esse vapor suba até as nuvens para que comece assim a condensação. Bom, depois disso, quando esse vapor chega a uma maior altitude, esse vapor se condensa e assim ele vai virar água novamente, né? O que vai possibilitar que se tenha a formações de novas gotículas, que se tenha um maior condensamento de águas já vaporizadas. Com isso, o quinto passo das chuvas se tem ali o peso e onde se vai ter a queda das gotas de chuva vindo em direção ao solo. O que acontece ali? Quando se tem um maior condicionamento ali de água nas nuvens, o peso propriamente dito deles vai acabar com que essas águas, que essas gotas também, venham a cair por gravidade. Bom, como acontece a previsões das chuvas, né? Bom, as estações meteorológicas elas conseguem prever a chuva através de umidade, ventos e temperatura. Bom, tudo isso tem a relação ali
uma precisão quanto ao horário e quantidade, né? Por exemplo, eles fazem ali a relação de movimentação de nuvens, né? Quando eles veem que tem chuvas com bastante intensidades se formando em um local, eles já conseguem fazer uma breve previsão de que naquele local vai tá ocorrendo ali chuvas, vai ter uma grande quantidade de ventos e por imediato eles conseguirão medir também a relação de umidade. Bom, uma coisa que é bastante interessante aqui citar é que chuvas sólidas podem se acontecer com temperaturas abaixo de 0 graus, né? Que possibilita ali, por exemplo, a neve, geadas, que tem bastante no Rio Grande do Sul, em períodos de bastante frio, que o pessoal também chama da água congelada. E acima de 0 graus, aí a gente tem as águas líquidas, né? Que já não tem o congelamento da mesma. Bom, falando um pouco mais de como a gente mensura o nível de chuva, a gente tem o índice pluviométrico, né? Que lhe servem para medir ali os milímetros de chuva que são caídos ali no solo naquele determinado local. Bom, os índices pluviométricos, eles são possíveis de ser medidos através desse objeto aqui, no qual vocês conseguem ver na imagem, que é um pluviômetro, né, que é bastante conhecido. E ele é bastante conhecido também por produtores rurais, né? Eles utilizam bastante para estar mensurando a quantidade de chuva que choveu em suas lavouras. Assim, o que vai possibilitar ele fazer uma entrada ou não com um plantio de alguma cultura. Aí, a partir disso, os meteorológicos também já utilizam isso para fazer todas essas previsões. E assim eles conseguem também calcular a quantidade de chuva nas regiões, né? Por exemplo, em Campo Novo do Parecis, temos um desse aí na cidade ali, no qual alguns meteorológicos fazem essa precipitação de chuva e conseguem calcular ali quanto de chuva no mês choveu na cidade. Bom, no IF, eu sou responsável ali por um equipamento desse lá no IF. A gente tem toda essa mensura de chuva também pelo IF. E por mês eu também faço esses índices e anoto também quanto de chuva está caindo no mês, onde é recomendável fazer toda essa precipitação às 7 ou 6:30 da manhã, né? Para que já não ocorra também a relação de vaporização da chuva, né? Caso tenha chovido, e para medir ali a quantidade de chuva que está caindo no campus. Bom, para medir o índice pluviométrico, a gente tem ali um quadrado de 1 metro por 1, e o quanto de umidade cair ali dentro desse quadrado é o tanto de milímetro que ele vai molhar por metro quadrado. Bom, uma outra coisa interessante que se deve citar aqui é a variabilidade temporal das precipitações, né? Onde se tem ali as diferenças uniformes distribuídas da chuva, né? Que, por exemplo, em um local está chovendo bastante, né? Choveu, por exemplo, 100 milímetros, enquanto em outro local, não muito longe dali, choveu apenas 50, né? Isso acontece porque, nos casos, a chuva possui pequenas e médias e também grandes durações, né? Quando você tem uma chuva de grande duração, a gente pode perceber que naquele local choveu mais do que se esperava. Por exemplo, a gente está no campus do IFMT. Se ali choveu 150 milímetros, a gente pode esperar que teve uma chuva de longa duração. Contanto isso, portanto, na cidade, por exemplo, teve uma chuva ali de média duração e choveu 75 milímetros. A gente pode observar que não se houve uma uniformidade, né? Essa chuva não foi parelha dentro desses quesitos. Ou seja, falando de uma forma um pouco mais certa, a gente pode observar que as chuvas não acontecem numa taxa constante, elas não são constantes dentre um local e outro, né? Assim havendo
essas desuniformidades. Desculpa pela palavra errada. Bom, outra maneira que a gente pode observar também é que chuvas em inverno e um pouco da primavera são um pouco menores, né? Onde assim, havendo chuvas já no final da primavera ali, com maiores precipitações, começando ali em novembro, pouco de outubro, e indo até ali o mês de abril, né? Onde a gente tem alguns períodos bem prolongados de chuva. Bom, para a cultura do milho, a gente pode observar que ela possui uma alta sensibilidade a estiagens, né? E com isso ocorre períodos de redução de aportes hídricos da planta, onde pode ser críticos ao desenvolvimento da cultura, seja ali na parte do florescimento e também na maturação, onde acontece ali uma redução do rendimento final, né? Quando se tem muita chuva, né, nesse período. Porém, quando há deficiência hídrica, acontece a emissão das anteras, né? Quando antecede a emissão das anteras, isso pode resultar num processo de redução ali de até 50% do rendimento de grãos em pleno florescimento. Assim, pode ocasionar uma queda ali de 20 até 50% em períodos de 2 a 8 dias, respectivamente, o que pode ser prejudicial para a colheita final, né? Quando o produtor esperava ali, por exemplo, colher 150 sacas, ele vai lá e acaba colhendo um pouco abaixo, por exemplo, 100 sacas, né? Bom, para a cultura das precipitações do milho, de forma fisiológica, a cultura ela expressa rotas metabólicas do tipo C4, que são sim altamente dependentes da arquitetura e expansão foliar, com uma capacidade de maximizar a interceptação da radiação fotossintética, né? Assim, esses parâmetros vêm a atingir ali o rendimento final dos grãos, assim acontecendo, né, a sua deficiência hídrica, ou também prejudicando posteriormente, né, quando a planta não consegue fazer o preenchimento de grão. Por exemplo, se faltar chuva no começo do plantio, a planta não desenvolve. E se faltar chuva durante a granação do milho, a gente tem um baixo rendimento também da cultura. Assim, para obter um rendimento máximo da cultura, são necessários aproximadamente 650 milímetros de água, né? Isso sendo parcelados dentro do seu processo de crescimento até a granação final do milho. E durante essa fase se demanda cerca de 7 milímetros diários, né? Isso sendo parcelados em todo o período da cultura. E quando se tem condições baseadas em solos do Rio Grande do Sul. No nosso caso aqui é um pouco diferente, onde a gente tem um período chuvoso logo de início na cultura do milho e logo em sequência a gente tem um veranico que fica bastante propício para que o milho não se desenvolva tanto. Porém, tem-se chuvas durante esse período, no qual ajudam a fazer essa relação de granação do milho. Agora falando sobre o arroz, bom, a cultura do arroz ela se enquadra como uma espécie que possui grandes necessidades hídricas por unidade de fitomassa produzida. Em terras baixas, o seu cultivo ele acontece através de lâminas de água de forma permanente, geralmente em solos de várzeas com condições em que o solo se encontra em capacidade de campo com lâmina de água com aproximadamente 15 centímetros de altura. Essa cultura ela é altamente dependente da oferta de água, a cultura do arroz, durante praticamente todo o seu ciclo. Ela necessita de maiores demandas de água durante o seu período reprodutivo, quando ele é considerado um período crítico, pois ele compreende cerca de 55% de toda a oferta de água durante o ciclo da cultura. Aqui do lado a gente pode estar observando um esquema sobre a quantidade de água que deve ser disponibilizada para essa cultura diante de cada fase do seu ciclo.
Bom, já o arroz das terras altas, ele possui uma demanda hídrica de 450 a 700 milímetros durante todo o seu ciclo. O comportamento dele depende do material e também do solo ao qual ele vai ser utilizado para cultivo, né? A falta de água pode causar diversos distúrbios fisiológicos na planta dessa cultura. Os efeitos são evidenciados diretamente no rendimento final, porque essa deficiência hídrica ela afeta as trocas gasosas da planta com o ambiente. Eles também alteram o comportamento da concentração de CO2, também de vapor de água. Na época de ocorrência desse estresse, ele incide sobre a produção de biomassa pelas plantas, o que vai influenciar economicamente essa atividade. Bom, a soja. A cultura da soja ela possui a necessidade de 7,5 milímetros por dia durante o seu desenvolvimento de plantas em períodos críticos, que é de maior necessidade hídrica, que é os períodos de floração e de maturação fisiológica de grãos. A obtenção de produtividade considerável na cultura da soja durante o ciclo depende da demanda hídrica, que seja entre 450 a 850 milímetros durante seu ciclo. Levando em consideração as variações de clima durante o desenvolvimento da cultura, a necessidade anual de irrigação ela pode variar de 224,2 milímetros e 396,9 milímetros. Em 80% do tempo, com irrigação por aspersão, também irrigação com sulco, e a necessidade anual seria de 285,3 até 505 milímetros. O manejo da irrigação ela deve buscar ausência na onerosidade de energia. Já na cultura do feijão, a cultura do feijão ela é exigente por um clima tropical, que ela possui uma temperatura média de 25 graus Celsius, mais ou menos, que está ali entre os 18 a 30, que 18 é o mínimo, 30 é o máximo para essa cultura. E também exige chuvas mensais de 100 milímetros de forma distribuída durante esse mês. O feijão ele é uma cultura sensível ao estresse hídrico, porque ela possui uma capacidade reduzida de recuperação e também com um sistema radicular que é pouco desenvolvido. Quando há o excesso de água no solo devido à irrigação mal planejada, pode acarretar em prejuízos para a cultura, por causa que é uma cultura sensível a esse estresse, principalmente se tratando da fase de florescimento até a fase do enchimento de grãos. E também é sensível a uma aeração do solo. O sistema de irrigação mais utilizado para a cultura do feijão é as irrigações por aspersão em sistema autopropelido e também em pivô central. A cultura do algodão, ela requer uns teores mais elevados de umidade no seu período de floração e também no seu período de formação das maçãs, que ele é considerado um período crítico. Ele é tolerável pelas plantas um pequeno período só de estresse nessas fases críticas, sendo incapaz de afetar consideravelmente o rendimento final da cultura. Para alcançar os índices ideais de água, o ciclo ele requer que tenha entre 450 a 700 milímetros de água. As necessidades hídricas da cultura, elas devem ser supridas pela água do solo, tendo contato com o sistema radicular com o mesmo. O estresse hídrico ele causa um desenvolvimento afetado da cultura, de forma que ele encurta as fibras do algodão e também causa uma queda das flores e do fruto. Então, se o estresse hídrico for muito grande, acaba prejudicando grandemente a produção. A cana-de-açúcar. O cultivo da cultura da cana-de-açúcar ele é marcado por duas estações, que é a estação de seca e a estação chuvosa, onde a condição de seca são começa entre abril e maio e vai até setembro e outubro, que são mais ou menos de 5 a 6 meses de deficiência hídrica para essa cultura. Devido ao rápido crescimento da planta, e completa a área foliar, ela demanda uma maior necessidade de água, trocas gasosas com a atmosfera e também susceptibilidade hídrica. É afirmado que a elongação do colmo ele é considerado como o ponto crítico dessa cultura, porque ele causa queda na produção de biomassa e também de sacarose. As perdas de água da cana-de-açúcar, elas dependem principalmente da área foliar, que é o estágio fenológico e a densidade do sistema radicular. A cultura da cana-de-açúcar é considerada de alta eficiência no uso da água, porque relação entre a produção e o volume de água utilizado.
A sua necessidade hídrica fica em torno de 1.780 milímetros durante todo o seu ciclo. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de chuvas. Primeiramente, a gente tem a chuva frontal, que ela também é conhecida como chuva ciclônica. Ela é a precipitação originada a partir do encontro entre duas massas de ar, uma massa de ar fria e seca e a outra quente e úmida. Dentro dessas duas massas de ar, dessa chuva frontal, a gente tem dois tipos, que é quando a massa de ar avança por uma massa de ar quente, a massa fria avança pela massa de ar quente, desculpa, e acontece que a gente chama de frente fria ou chuva de frente fria. Já a outra é quando a massa de ar quente avança por cima de uma massa de ar fria. O que acontece é a frente quente, ou também chamada de chuva de frente quente. Aqui em primeiro a gente tem demonstrando chuvas frontais causadas por uma fonte fria, que costuma ser mais forte e também com mais possibilidades de raios durante o seu temporal. E já embaixo a gente tem um esquema de formação de chuvas frontais por uma frente quente, assim como foi explicado. As chuvas convectivas, elas são diferentes das chuvas frontais. As chuvas convectivas, elas vêm da evaporação da umidade da superfície terrestre, né? Onde a massa de ar quente, ela vem da superfície terrestre, sobe até a atmosfera, assim condensando as moléculas, fazendo assim a massa de ar frio descer, né? E quando a massa de ar frio desce, logo em seguida ela se transforma em água, condensando. E são chamadas também de chuvas de verão, e acontecem devido à sua diferença de temperatura na superfície. As chuvas orográficas, né? Como podemos ver, elas são chuvas que acontecem mais ou menos mais em montanhas, né? Acontecem mais no litoral do Rio de Janeiro, na Serra da Borborema, na Serra da Borborema, né? No Nordeste. Por quê? A massa de ar frio com a massa de ar quente, ela tenta subir para a atmosfera, mas como a montanha está impedindo, né? Como a serra está impedindo, ela condensa ali mesmo e assim fazendo a queda d'água, assim, proporcionando a chuva. Quando está acontecendo essa chuva, a massa de ar quente, como é mais leve, ela consegue passar pelas montanhas, né? Essa montanha ela serve como um obstáculo, né? As chuvas ácidas, elas acontecem em países mais industrializados, onde tem uma população muito grande de indústrias. As chuvas ácidas, elas têm que ter um pH abaixo de 5,5, né? Essas chuvas ácidas, elas também têm uma concentração muito grande de óxidos ácidos. E esse tipo de chuva, ela pode causar problemas, né? Problemas como desgastar monumentos, né? E também pode estar associada a problemas respiratórios. Algumas curiosidades, né? As chuvas orográficas, elas acontecem principalmente na Serra do Mar, né? Como eu havia falado, que é 1.500 quilômetros ao longo do litoral brasileiro. Também pode estar acontecendo na Serra da Borborema, no caso aqui entre o estado do Rio de Janeiro e Santa Catarina. As chuvas convectivas, elas estão relacionadas bastante enchentes, né, no território brasileiro. E as chuvas ácidas, elas acontecem onde tem a concentração de polos industriais maiores, né, em países bem industrializados. Falar um pouco sobre a chuva no nosso país. Há vários fatores que contribuem, né, à ocorrência de chuvas no país, como a umidade da Amazônia, né? E o Brasil também é conhecido por ter um território que apresenta uma grande característica naturais, né, pelo seu fator heterogêneo, né? Eu costumo, como assim heterogêneo?
Em lugares tem uma disponibilidade de chuva maior, em outros lugares pode ter um déficit hídrico maior, né? É, o que regula a chuva no nosso país? Primeiramente, Mata Amazônica, né? Que tem um papel fundamental, né? Um papel muito importante por causa da sua alta umidade. É a dinâmica de rios aéreos, né? Que às vezes é maior, né? A quantidade de água é maior que o rio Amazonas. As massas de ar ajudam a controlar e regular o regime de chuva em diversas regiões. No caso dos rios aéreos, é necessário um deslocamento das massas de ar sobre a massa equatorial, né? Equatorial continental e a massa equatorial atlântica, para garantir assim a existência desse fenômeno. Dessas massas equatoriais da Mata Amazônica influenciando nas chuvas do nosso país, também tem dois fenômenos que são o fenômeno El Niño e Laninha. O fenômeno El Niño é um fenômeno onde a massa de ar quente, ela, vamos dizer assim, o Oceano Pacífico ele tem um aquecimento, né? A massa de ar quente aquece o Oceano Pacífico. Assim, essa massa quando há esse aquecimento do Oceano Pacífico, não, a massa de ar fria não vai estar no local, né? E afetando assim a costa do Peru, a costa do Chile, afetando assim na pesca, né? Porque os peixes não vão conseguir ficar muito tempo nessa água quente, nesse oceano quente, né? E a Laninha o El Niño também, ele vai ocasionar problemas no Brasil também. No Nordeste vai ter vai ter chuvas, né? Vai ter uma quantidade de chuva maior e no Sudeste uma quantidade de chuva menor. Já a Laninha é o processo inverso do El Niño, onde uma massa de ar frio vai empurrar a massa de ar quente, né? Para, para mais longe, né? Assim, o oceano vai ter um resfriamento, onde a pesca vai poder acontecer, né? E, no Nordeste não vai haver chuva, e no Sudeste não vai haver chuva, né? Esses são processos inversos do El Niño e de Laninha. Bom, pessoal, essa foi uma breve explicação, né, sobre os tipos de chuva.